A vigília começa agora. Contos da meia-noite. Bloody Mary. Era noite de sexta-feira, e a cidade parecia adormecer sob uma chuva fina, quase silenciosa. No andar superior de uma casa vitoriana, 4 amigos, Jake, Emily, Sarah e Lucas, riam sem convicção em torno de uma mesa coberta de copos vazios e embalagens de comida. O som de uma música distante, vindo da rua, mal conseguia atravessar as paredes grossas da sala. Era o tipo de noite que dá a sensação de que o tempo desacelera, em que cada tic-tac do relógio se torna um aviso. A conversa, que antes girava em torno de histórias engraçadas de faculdade, começou a desviar para lendas urbanas. Emily, sempre a mais ousada, mencionou a antiga invocação de Bloody Mary, ficar diante de um espelho à meia-noite, à luz de uma vela, repetindo o nome da entidade 3 vezes. Jake riu alto, mas seus olhos denunciaram um breve desconforto. Sarah apertou o casaco em volta do corpo, como se o frio tivesse aumentado. Lucas, que filmava tudo com o celular, provocou. Vocês não têm coragem. É só superstição infantil. Entre risadas forçadas e olhares desafiadores, a decisão foi tomada. Eles subiriam ao banheiro do corredor, o mais antigo da casa. Diziam que aquele cômodo fora construído sobre parte de um hospital abandonado e que o espelho lá dentro era original da década de 1920. Perfeito para a experiência, ironizou Emily. Cada passo na escada rangia como um aviso, mas ninguém recuou. A chuva lá fora aumentou, martelando as janelas e abafando os sons do restante da cidade. Era como se o mundo além da casa tivesse desaparecido. Ao chegar ao topo, sentiram o ar mais frio, quase metálico. A porta do banheiro aguardava, fechada, como se soubesse que seria palco de algo que não deveria ser despertado. O banheiro exalava um odor úmido de esquecimento, como se guardasse cada respiração de todos, que um dia estiveram ali. O teto baixo parecia se curvar para dentro, comprimindo o ar. Azulejos, outrora brancos, agora exibiam uma pátina amarela e fendas que lembravam cicatrizes antigas. A vela na mão de Emily tremia, lançando clarões que dançavam pelas paredes como vultos ansiosos. O espelho, largo, embaçado e coberto de manchas escuras, refletia mais sombra do que luz, como se sua superfície fosse um lago profundo, faminto. Jake, tentando parecer calmo, apoiou o celular na pia. A luz da tela iluminou seus dedos trêmulos. Sarah disfarçou o medo com um riso breve, mas a voz saiu fina, como se o ar resistisse ao som. Lucas empurrou a porta. Ela rangeu alto, depois se fechou com um estalo que soou definitivo, selando-os do mundo lá fora. O som da chuva cessou, como se tivesse sido cortado à faca. Ficou apenas um silêncio espesso, quase sólido, que pesava sobre os pulmões. Emily ergueu a vela e a chama ganhou um tom azulado, respirando como um ser vivo. Sua voz, antes firme, se estilhaçou num sussurro: Bloody Mary. O eco pareceu viajar por túneis invisíveis. Jake repetiu hesitante: Bloody Mary. Sarah fechou os olhos, mas foi Lucas quem completou, quase desafiando a escuridão: Bloody Mary. A vela estalou como se algo a mordesse. O chão vibrou. Um tremor sutil que subiu pelas pernas de todos. No espelho, seus reflexos duplicaram-se por um instante. Sombras mais escuras, contornos vivos que pareciam observar por conta própria. A luz do celular piscou e morreu. O coração de Jake bateu em disparada. Emily sentiu um sopro frio roçar sua nuca, como se alguém invisível estivesse ali. Lucas riu, mas o som soou distante, distorcido, como se viesse debaixo d'água. Então um ruído metálico, fino, agudo, riscou o ar. A chama da vela inclinou-se em direção ao espelho, como se puxada por um ímã. E um sussurro quase imperceptível serpenteou pelo ambiente. Olhem para mim. Ninguém se moveu. Até o tempo parecia ter sido contido pelo medo. Emily percebeu antes dos outros uma sombra que ganhou forma dentro do vidro. No fundo do reflexo, uma silhueta feminina emergia lentamente, como fumaça que se condensa em carne. O rosto surgia fragmentado. Primeiro o contorno pálido, depois os lábios sem cor, e por último olhos tão negros que absorviam toda a luz, negando qualquer traço de humanidade. Um sorriso se abriu tenso e frio, como um corte de lâmina.
Jake girou o corpo num movimento brusco. Atrás deles, o espaço permanecia vazio. No espelho, porém, a figura continuava ali, aproximando-se a cada piscar, como se o vidro fosse apenas um véu fino entre os mundos. Sarah recuou e bateu a lomba na pia, a vela quase escapando de sua mão. A chama agora ardia em azul elétrico, projetando sombras que se contorciam como serpentes. Um estrondo sacudiu o cômodo. A porta, antes encostada, bateu com tal força que o impacto reverberou nas paredes. O espelho tremeu, emitindo um som cortante que fez os ouvidos de todos latejarem. Lucas agarrou a maçaneta. O metal estava tão gelado que queimava. Ele puxou, empurrou, nada. O celular no chão acendeu sozinho. Câmera voltada para o espelho, gravando sem ninguém tocar. A mulher, Mary, ou algo que usava esse nome, moveu a cabeça em sincronia atrasada com Emily. Cada respiração de Emily era repetida com um compasso de atraso. Jake piscava. Ela piscava mais devagar, como se saboreasse cada gesto roubado. Do teto, gotas começaram a cair, mas o líquido no chão era invisível. Apenas no reflexo escorria um vermelho espesso, sangue que não existia ali. Um estalo. Uma rachadura fina se abriu bem no centro do espelho, espalhando-se como teias de vidro arranhadas por dentro. O sussurro voltou, agora nítido e imperativo. Fiquem comigo. O frio cortou a sala. Cada respiração tornou-se uma nuvem branca. Não havia mais dúvida. O chamado tinha sido atendido. Lucas arremeteu contra a porta, ombro após ombro, gritos reverberando como trovões em um espaço minúsculo. A cada pancada, a rachadura no espelho se expandia, porém o vidro nunca cedia, como se fosse mais profundo do que a própria parede. Jake agarrou a vela, lançou-a contra o reflexo. A chama não se apagou ao tocar o vidro. Simplesmente se desmaterializou, engolida pelo escuro. De repente, tudo mergulhou em trevas. Do espelho, 2 pontos vermelhos vibrantes surgiram, brilhando como brasa viva. Era o olhar dela. O banheiro inteiro pareceu inclinar-se, o piso rangendo com um som de madeira antiga, prestes a ceder, como se a realidade estivesse sendo dobrada. Sarah chorava convulsivamente, dedos inúteis tentando acionar a lanterna do celular, cuja tela mostrava apenas ruído estático, linhas pulsantes como batimentos cardíacos. Então passos, não no chão, mas dentro do espelho. Ritmados lentos, cada impacto ecoava com um timbre metálico que vibrava nos ossos. As rachaduras cresciam a cada compasso, estalando como chicotes de gelo. Emily sentiu um toque no ombro, frio e viscoso. Olhou por reflexo. A mão da mulher repousava ali, dedos longos, unhas ensanguentadas, pressionando-a como quem reclama posse. A voz chegou suave, feminina, mas impossível de localizar. Não vinha do espelho, nem do ar, mas da mente de cada um. Vocês me chamaram e agora pertencem a mim. O ar se tornou espesso, difícil de atravessar, como se respirassem água. Jake, num ato desesperado, ergueu o celular e o atirou com força. O choque produziu um clarão branco e um estrondo que sacudiu as paredes. Depois apenas silêncio. Quando vizinhos, alarmados pelos gritos, finalmente arrombaram a porta, encontraram apenas o celular de Jake, gravando em absoluto mutismo. Nenhum dos 4 estava ali. No vídeo, o espelho permanecia perfeito, intacto, mas no reflexo, Mary acariciava o vidro, sorrindo com paciência infinita, como se aguardasse a próxima voz ousada, o bastante para chamá-la. Nos dias seguintes, quem assistiu à gravação relatou pesadelos idênticos. Uma mulher pálida à beira da cama, sussurrando promessas em tom de convite. E muitos juraram ver em seus próprios espelhos uma nova rachadura surgindo lentamente, como um lembrete de que o pacto não termina quando a porta se fecha. Slenderman. O céu estava sem lua. Um manto de breu que engolia qualquer vestígio de luz. 3 amigos, Clara, Diego e Rafael, se aventuraram na trilha de um parque estadual fechado à noite. Queriam gravar um vídeo para o canal de mistérios que mantinham, onde exploravam lendas urbanas. Naquela noite, o tema era o Slenderman, a figura alta e sem rosto que, segundo relatos, caçava quem ousasse entrar em suas florestas depois da meia-noite. As lanternas projetavam círculos fracos no chão coberto de folhas úmidas. O silêncio era absoluto,
quebrado apenas pelo farfalhar distante de galhos. Rafael, sempre o mais cético, ria das histórias, mas Clara notava algo estranho. O ar parecia mais pesado, quase elétrico, como antes de uma tempestade. Diego, que segurava a câmera, comentou que o GPS do celular havia parado de funcionar. A bússola girava sem direção. A cada passo, a sensação de serem observados aumentava. Clara olhou para trás. O caminho parecia mais escuro do que 1 minuto antes, como se a noite se movesse. Quando apontou a lanterna para um tronco distante, jurou ver um contorno, alto, fino, quase humano, desaparecer atrás de uma árvore. Engoliu em seco, mas não falou nada. Eles continuaram seguindo uma placa enferrujada que indicava um mirante. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, misturado a algo metálico. O vento parou de repente e até os insetos silenciaram. Era como se a floresta inteira esperasse. Diego comentou em voz baixa que a câmera estava captando estática, como se alguém mexesse na transmissão. Rafael tentou fazer piada, mas a própria voz soou distante. Clara sentiu a nuca gelar. Algo estava ali, no meio da trilha. Um tronco caído bloqueava o caminho. E por um instante, um vulto impossivelmente alto parecia se destacar atrás das árvores. Braços longos demais para ser humano, imóvel, mas presente. O grupo decidiu contornar o tronco, mas cada passo soava alto demais, como se a floresta amplificasse o som. A lanterna de Diego piscou e morreu. Eles ficaram por um segundo envoltos em escuridão total. Quando a luz voltou, Clara percebeu algo novo. Um sussurro longo e arrastado, mas sem origem. Era como vento entre dentes de vidro. Rafael, nervoso, sacou o celular para filmar. A tela apresentou linhas distorcidas e um ruído agudo, como interferência elétrica. Deve ser a umidade, murmurou, sem convicção. Clara se virou para falar, mas parou. Entre 2 carvalhos grossos, lá estava ele, uma figura altíssima, magra a ponto de parecer feita de ossos alongados, pele tão pálida que refletia a pouca luz da lanterna. O rosto era uma ausência, liso, sem olhos, sem boca, como se a própria ideia de feições tivesse sido apagada. Braços compridos pendiam até quase o chão, os dedos alongando-se em garras finas. Clara respirou fundo, mas o ar parecia sólido, difícil de atravessar. "Vocês estão vendo isso?" sussurrou. Diego levantou a câmera, mas a lente captou apenas estática branca. Quando Clara piscou, a figura já estava mais próxima, sem ter dado um passo. De repente, um estalo de galhos secos atrás deles. Viraram-se de uma só vez. Nada. Mas quando voltaram a olhar para o mesmo ponto, o ser havia desaparecido. O vento retornou em um redemoinho, espalhando folhas como lâminas pelo chão. O sussurro recomeçou, agora com um ritmo hipnótico, quase uma melodia. Clara sentiu a mente latejar, como se pensamentos alheios se infiltrassem. Diego tentou recuar, mas não reconhecia mais o caminho. A trilha parecia outra. Árvores mais densas, sombras mais espessas. Era como se a floresta tivesse mudado de lugar, criando um labirinto sem saída. As lanternas falhavam em sincronia, acendendo e apagando impulsos que lembravam batimentos cardíacos. Clara agarrou o braço de Rafael. Ele tremia. O frio agora era quase cortante, mas não vinha do ar. Parecia nascer de dentro, como se o próprio sangue esfriasse. Um som de passos lentos ecoou, mas o chão de folhas permaneceu intocado. Entre as árvores, sombras se moviam por conta própria. De repente, um estalo atrás deles, depois outro à esquerda, depois à frente, criando a sensação de que algo os cercava de todos os lados. Diego girou a câmera em pânico. O visor mostrava flashes. O tronco de uma árvore, depois nada, depois uma imagem estática de um terno preto. Ele está perto, gaguejou Clara viu. Entre as copas, uma silhueta se alongava até o céu. Braços abertos como galhos secos. Sem rosto, sem expressão. Apenas a presença opressora que dominava cada pensamento. O ar vibrava, um zumbido grave que ressoava dentro dos ossos. Clara sentiu a visão turvar, as bordas do mundo escurecendo. Rafael tentou gritar, mas a voz não saiu. O som simplesmente não existiu. O pavor tomou forma física. Os joelhos cederam. O coração batia num compasso estranho, quase em harmonia com o zumbido. Um galho se partiu com violência, e Diego foi lançado para trás
como se algo invisível o empurrasse. O impacto fez a câmera cair, mas ela continuou filmando, mostrando apenas o céu encoberto e fragmentos de estática. De algum lugar, uma voz sem som penetrou suas mentes. Não corram. Clara não sabia se pensava ou se ouvia, mas sentiu cada palavra gravada na pele. A floresta inteira pareceu se inclinar, árvores arqueando-se para dentro, fechando um círculo. No centro, a figura alta estava ali, imóvel, braços agora tão longos que tocavam o chão, pronto para fechar a última luz da lanterna de Clara falhou. A escuridão se adensou até se tornar quase líquida. O ar cheirava a ferro e umidade. O zumbido evoluiu para um estrondo baixo, semelhante a trovão subterrâneo, que fazia o solo vibrar. Diego, atônito, se levantou cambaleando. A saída. Onde está a trilha? Murmurou. Mas não havia mais caminho, apenas um mar de troncos idênticos, infinitos, como se a floresta tivesse se replicado ao redor deles. Clara sentiu uma pressão invisível sobre os ombros, empurrando-a para o chão. Rafael tentava rezar, mas as palavras se dissolviam antes de sair da boca. Um movimento lento chamou a atenção de Clara. O Slender Man estava a poucos metros. Nenhum som de passos, apenas a aproximação inevitável. Os braços alongaram-se ainda mais, dedos que pareciam fios de sombra. Onde eles tocavam o ar, a escuridão ganhava forma, pulsando como se fosse viva. A câmera de Diego caída no chão girou sozinha, capturando por instantes o corpo altíssimo, depois mergulhando em estática. Clara sentiu a mente invadida por imagens, memórias que não eram dela, gritos distantes, rostos apagados. Cada lembrança roubada vinha acompanhada de um frio cortante. Era como se ele estivesse absorvendo quem eles eram. Rafael tentou correr, mas seus pés não obedeceram. Era como mover-se em sonho, preso em areia movediça. Um último lampejo da lanterna revelou o rosto liso da criatura, ou a ausência dele, bem à frente. Clara sentiu um toque gelado encostar em sua testa, e o mundo inteiro pareceu cair em silêncio absoluto. Quando a manhã chegou, guardas florestais encontraram apenas a câmera de Diego, ainda gravando. O vídeo exibia minutos de floresta vazia, mas ao fundo, um vulto altíssimo surgia e desaparecia como um erro de gravação. Nenhum sinal dos jovens. Dias depois, quem assistiu ao arquivo relatou o mesmo pesadelo. Uma figura sem rosto parada ao pé da cama, braços longos demais, imóvel, esperando. Homem do Saco. Era começo de noite em um bairro antigo, onde as ruas estreitas pareciam guardar ecos de outras épocas. Os postes de luz piscavam de forma irregular, lançando sombras que se alongavam nas paredes descascadas das casas. Clara, de 12 anos, caminhava ao lado do irmão mais novo, Miguel, segurando uma sacola de compras. O mercado ficava a poucas quadras, mas a rua estava deserta. O vento frio fazia as árvores balançarem e rangiam como se lamentassem. A mãe sempre dizia para não ficarem fora de casa depois do anoitecer. É quando o homem do saco caminha. Alertava em tom meio de brincadeira, meio de aviso. Clara lembrava dessas palavras enquanto acelerava o passo. Miguel, distraído, chutava pedras pelo caminho sem perceber o clima estranho que os envolvia. Um latido distante ecoou, depois outro, e então um silêncio pesado tomou conta. Foi quando Clara ouviu o primeiro som diferente. Um arrastar de passos, ritmado, como alguém carregando algo muito pesado. Vindo do final da rua, um vulto alto e magro surgia lentamente. A luz do poste mais próximo falhou por um segundo, mergulhando a cena em escuridão. Quando acendeu de novo, o vulto estava mais perto. Vestia um casaco longo, capuz cobrindo o rosto, e nas costas trazia um enorme saco de estopa, que se movia levemente, como se algo lá dentro respirasse. O coração de Clara disparou. Puxou o irmão pelo braço, mas ele resistiu curioso. É só um mendigo, sussurrou. Mas o olhar de Clara captou algo impossível. O saco parecia inflar e contrair em um ritmo quase humano. O homem parou sob o poste, mas o rosto continuava invisível. E então, lentamente, inclinou a cabeça para o lado, como se tivesse percebido a presença deles. Clara apertou o passo, arrastando Miguel com força. O som dos próprios passos parecia alto demais, ecoando pelo asfalto. Atrás deles, o arrastar voltou,
mais definido, como se o peso do saco raspasse contra o chão. Miguel olhou por cima do ombro. Ele está seguindo a gente, murmurou a voz quase inaudível. A cada esquina o bairro parecia mudar. As casas que antes estavam acesas, agora estavam completamente escuras, como se o tempo tivesse saltado para a madrugada. Um vento gelado percorreu a rua, trazendo consigo um odor metálico, misturado à poeira antiga. O som do saco arrastando se aproximava, pausado, compassado. Chique, chique. Clara se atreveu a olhar. O homem vinha mais rápido do que seus passos sugeriam. O casaco escuro balançava e o saco parecia mais cheio, deformado por contornos que lembravam braços. Miguel tropeçou, quase caiu, mas ela o segurou. Não olhe para trás, ordenou com a voz trêmula. As luzes dos postes falhavam em sequência, como se a própria rua estivesse conspirando para escondê-los. Clara sentia uma presença fria atrás da nuca, como um olhar que atravessava a pele. O som mudou. Agora era um leve tilintar metálico, como correntes dentro do saco. Um sussurro grave, rouco, ecoou pelo ar. Crianças! Miguel chorou baixinho. Clara puxou com mais força, virando na esquina que levava à sua casa. Mas a rua parecia mais longa, como se tivesse se estendido de propósito. Cada porta e janela estavam fechadas, cada sombra mais profunda. O som do saco não parava, sempre à mesma distância, nem mais perto, nem mais longe, como se o homem controlasse o espaço entre eles com precisão cruel. Quando finalmente viram a própria casa ao fundo, Clara sentiu um fio de esperança. Mas o portão parecia distante, inalcançável, como se a rua tivesse se tornado um corredor sem fim. O ar estava tão denso que respirar doía. Miguel soluçava agarrado à mão da irmã. O tilintar metálico cresceu, misturado a um chiado grave que parecia vibrar no chão. Então, um estalo forte às costas. Clara se virou e viu. O homem do saco estava a poucos metros, imóvel, mas a postura ameaçava cada fibra de seu corpo. O capuz ainda escondia o rosto, mas duas fendas escuras onde deveriam estar os olhos pareciam absorver a luz. O saco em suas costas se movia, contorcendo-se como se algo dentro lutasse para sair. Entrem no saco. E ninguém vai sofrer, disse uma voz profunda, ecoando sem que os lábios, se é que havia lábios, se mexessem. O som parecia surgir dentro da cabeça de Clara. Miguel congelou, incapaz de reagir. O homem ergueu um braço longo, esquelético, terminando em dedos que pareciam ganchos. Com o gesto, o portão da casa rangeu e fechou sozinho, o trinco batendo com violência. A distância entre eles encolheu em um piscar, de metros para centímetros. Clara sentiu um frio cortante subir pela espinha, uma presença que drenava calor e vontade. De repente, o saco se abriu sozinho. Um cheiro de terra molhada e ferrugem tomou o ar. Dentro, olhos pálidos e mãos minúsculas pareciam flutuar, presas em um espaço que não obedecia às leis da física. Era como olhar para um buraco sem fundo. Clara tentou gritar, mas a voz morreu antes de alcançar os lábios. Miguel também estava mudo, os olhos arregalados. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se saboreasse o medo deles, e deu um passo que não fez som. Clara reuniu o pouco de coragem que restava e puxou Miguel para trás, buscando qualquer rota de fuga. Mas a rua não era mais a mesma. O asfalto se tornara uma trilha de pedra irregular. As casas se deformavam em silhuetas borradas. Era como se tivessem sido transportados para um espaço entre mundos. O homem do saco permaneceu imóvel por um segundo eterno. Depois, com um único movimento, estendeu o braço e o saco se abriu ainda mais, revelando rostos de crianças pálidas que pareciam pedir ajuda em silêncio. Um vento gélido soprou de dentro, trazendo um lamento coletivo, um coro de vozes infantis que ecoou nos ossos de Clara. Miguel tentou correr, mas os pés não respondiam. Era como estar preso em um sonho, onde o corpo não obedece. Clara sentiu o chão vibrar, cada batida como um coração gigante sob a terra. O homem avançou, sem passos, deslizando como uma sombra viva. O saco se estendeu, tornando-se maior, a boca escura abrindo-se como um portal. Num último ato de desespero, Clara fechou os olhos e gritou o nome da mãe, mas o som foi engolido pelo ar espesso. Uma força invisível puxou os dois para trás, como um redemoinho. Tudo girou. Luzes de postes inexistentes, paredes de casas que não estavam mais lá,
e aquele cheiro de ferrugem dominando tudo. Quando a consciência de Clara começou a se apagar, ouviu a voz grave novamente. Agora são meus. Silêncio. Horas depois, vizinhos encontraram apenas a sacola de compras caída no meio da rua. Não havia sinal das crianças. Um único detalhe perturbador. Grãos de areia e pequenas pedras espalhadas como se tivessem sido trazidas de um lugar distante, e um leve som metálico, como correntes se movendo dentro de um saco invisível, ecoava cada vez que o vento passava. Dias depois, alguns moradores juraram ver, ao anoitecer, um vulto alto com um grande saco caminhando lentamente pelas mesmas ruas, enquanto as luzes dos postes falhavam, uma por uma. Okiku. O inverno cobria a pequena cidade japonesa com um manto de neve silenciosa. Akira, um jovem colecionador de antiguidades, caminhava pelas vielas estreitas de Sapporo quando avistou uma loja de penhores antiga, quase escondida atrás de um portão de madeira desbotado. O letreiro, escrito em pinceladas gastas, balançava sob o vento gelado. Ao entrar, o cheiro de incenso velho e madeira envelhecida o envolveu. Entre quimonos de seda e porcelanas rachadas, um objeto chamou sua atenção. Uma boneca japonesa tradicional de quase 40 centímetros, vestida com um kimono vermelho vivo, apesar dos anos. O rosto, feito de porcelana pálida, parecia quase humano. Os olhos de vidro, pretos e brilhantes, pareciam acompanhá-lo. Mas o que mais o intrigou foi o cabelo. Fios escuros que, em vez de rígidos, pareciam macios e naturais. O vendedor, um senhor de rosto marcado pelo tempo, aproximou-se lentamente. Essa é Okiku, disse em tom grave. Contou que a boneca havia pertencido a uma família há mais de um século e que, após a morte de uma menina chamada Okiku, os pais juravam ver o cabelo da boneca crescer. Akira riu com cortesia, mas sentiu um arrepio. Mesmo assim, comprou a peça fascinado pela lenda. Ao sair da loja, a nevasca parecia mais densa. A cada passo, o vento trazia um sussurro quase infantil, palavras que ele não conseguia compreender. Quando olhou para trás, jurou ver o velho vendedor observando-o da porta, os olhos tão escuros quanto os da boneca. De volta ao apartamento, Akira colocou a boneca em uma prateleira no quarto de estudos. Nos primeiros dias, nada de incomum aconteceu. Porém, à medida que as noites avançavam, pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Certa manhã, notou que o cabelo de Okiku parecia levemente mais longo, cobrindo parte da testa. Pensou ser imaginação. No dia seguinte, encontrou a cabeça da boneca levemente inclinada para a esquerda, posição diferente da que lembrava. Ao tocar, um calafrio percorreu seus dedos. A porcelana parecia morna, como se retivesse calor humano. O apartamento começou a ganhar um odor suave de incenso, mesmo quando ele não acendia nada. À noite, Akira ouvia passos minúsculos, como se pés descalços atravessassem o assoalho de madeira. Ele se forçava a acreditar que era apenas o prédio rangendo no frio. Certa madrugada, acordou com um som leve, quase um cantarolar infantil. Seguiu a melodia até a sala. A boneca estava exatamente no mesmo lugar, mas os olhos pareciam mais brilhantes, como se refletissem uma luz que não existia. O cabelo agora caía sobre os ombros, algo impossível para poucos dias. Akira começou a sonhar com uma menina de kimono vermelho correndo por um campo coberto de neblina, chamando por alguém. Ao acordar, o mesmo sussurro ecoava no quarto. Jogue comigo, em um japonês suave e antigo. Na terceira noite, encontrou fios de cabelo espalhados sobre a mesa, como se tivessem sido cortados e deixados ali de propósito. A sensação de ser observado tornou-se constante, mesmo quando a boneca não estava em seu campo de visão. Determinando-se a acabar com o mistério, Akira resolveu filmar a boneca durante a noite. Colocou a câmera em frente à prateleira, ajustou a gravação e foi dormir. Às 3 da manhã, acordou com um estalo alto, como madeira quebrando. Correu para a sala. A boneca estava no chão, mas intacta, olhando diretamente para a câmera. Quando reviu as imagens, o sangue gelou. Durante as horas gravadas, a boneca lentamente erguia a cabeça, os olhos acompanhando movimentos invisíveis. Em certo momento, o cabelo parecia crescer diante da lente, fio por fio, até tocar o chão. No áudio, um sussurro infantil repetia seu nome. Akira. Akira, assustado,
decidiu devolver a boneca à loja. Mas ao chegar ao endereço, encontrou apenas um terreno vazio coberto de neve, nenhum sinal da construção, como se nunca tivesse existido. O frio cortava como lâminas, mas um calor estranho emanava do saco em que carregava o Kiko. De repente, sentiu o peso aumentar. O saco se movia levemente. Um riso suave, claramente infantil, ecoou do interior. Abriu de supetão. A boneca o fitava com olhos ainda mais vivos, cabelo agora na altura da cintura. O vento soprou forte, trazendo um odor intenso de incenso. As ruas ao redor estavam desertas, mas Akira teve a sensação de que pequenos pés o seguiam sobre a neve. Voltou para casa em pânico, trancou portas e janelas, mas os sussurros não cessavam. Fique comigo. Para sempre. As noites seguintes tornaram-se um tormento. Akira sonhava com a menina de kimono vermelho entrando em seu quarto, os cabelos negros caindo como cortinas. Em cada sonho, ela se aproximava mais, os olhos cada vez mais humanos. Decidido a livrar-se da boneca, tentou queimá-la em um terreno afastado. Levou lenha, combustível e fósforos. Quando ateou fogo, as chamas dançaram em torno de Okiku, mas não a tocavam. O cabelo, ao invés de queimar, parecia crescer ainda mais, ondulando como se movesse por vontade própria. O canto infantil ecoou ao vento, mais alto, quase alegre. Desesperado, Akira tentou enterrá-la, mas a terra devolvia a boneca à superfície a cada tentativa. O céu escureceu além da noite, e a lua desapareceu como se o mundo recuasse. A voz da menina soou clara, desta vez dentro de sua mente. Agora somos um. Quando voltou para o apartamento, exausto, percebeu que a prateleira onde antes deixava a boneca estava vazia. Mas a presença permanecia. O cheiro de incenso dominava o ar. No espelho do corredor, uma figura infantil apareceu por um instante ao seu lado. Kimono vermelho, cabelo até os pés, olhos vivos e penetrantes. Dias depois, vizinhos estranharam o desaparecimento de Akira. Encontraram a porta do apartamento trancada por dentro. No quarto de estudos, sobre a prateleira, repousava a boneca Okiku. O cabelo agora arrastava pelo chão, reluzente, quase humano. Quem se aproximava jurava ouvir um leve sussurro em japonês antigo, como uma canção de ninar. Alguns diziam que o cabelo continuava crescendo, mesmo depois da polícia selar o local. Outros afirmavam ter visto pela janela uma menina de kimono vermelho caminhando na neve, deixando pegadas que desapareciam em segundos. A mulher de branco. Era quase meia-noite, quando Lucas dirigia pela rodovia estadual, uma faixa de asfalto deserta que cortava quilômetros de mata fechada. Chovia fino, e a névoa densa fazia os faróis do carro parecerem luzes fracas. O rádio chiava entre estações, nenhum sinal de celular. Ele voltava de um evento na cidade vizinha, cansado quando algo surgiu à frente. Uma jovem parada no acostamento, sozinha, completamente encharcada. Ela usava um vestido branco simples, mas elegante, e segurava uma pequena bolsa. O cabelo longo e escuro grudava no rosto pálido. Lucas reduziu a velocidade, surpreso. Quem estaria ali no meio do nada naquela hora? Ao se aproximar, a jovem ergueu lentamente a mão pedindo carona. Ele parou o carro. O coração batia acelerado, mas a preocupação falou mais alto. A moça entrou sem dizer uma palavra, sentando-se no banco de trás. O perfume leve de flores silvestres preencheu o interior, contrastando com o cheiro de chuva. Lucas tentou iniciar uma conversa. Está tudo bem? Precisa de ajuda para chegar em casa? Ela respondeu apenas com um aceno suave e um sussurro. Leve-me até a colina da antiga igreja. A forma como pronunciou as palavras era estranhamente melódica, quase um cântico. Lucas engoliu em seco, acenou com a cabeça e voltou a dirigir, enquanto gotas de chuva batiam no para-brisa como pequenos dedos. O carro avançava pela estrada estreita, ladeada por árvores que formavam túneis de sombra. A cada curva, a neblina parecia mais espessa, absorvendo a luz dos faróis. Lucas olhava o retrovisor de tempos em tempos. A jovem permanecia imóvel, o rosto parcialmente oculto pelo cabelo, mas os olhos, quando a luz passava, pareciam refletir nada além de escuridão. Ele tentou quebrar o silêncio. Você mora perto da igreja? Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva e o ronco do motor. O perfume floral persistia, agora mais intenso, quase inebriante.
Lucas sentiu um leve arrepio, como se a temperatura tivesse caído dentro do carro. Finalmente ela falou com voz suave. Era para ser uma noite de festa, mas nunca cheguei lá. As palavras ecoaram como se viessem de um lugar distante, não do banco de trás. Lucas franziu a testa. O quê? Nenhuma resposta. O retrovisor mostrava apenas a silhueta imóvel. O GPS indicava a saída para a antiga colina, mas a estrada estava estranhamente vazia, sem sinal de vida. O rádio ligou sozinho, chiando uma melodia antiga, como uma valsa de décadas passadas. Lucas tentou desligá-lo, mas o botão não reagia. O coração disparou. O ar dentro do carro parecia mais pesado, difícil de respirar. Quando olhou novamente pelo retrovisor, percebeu algo impossível. O assento atrás estava vazio. Lucas freou bruscamente, o carro derrapando sobre o asfalto molhado. Girou-se para trás, nada. O banco estava seco, como se ninguém tivesse se sentado ali. O perfume floral ainda impregnava o ar, agora mais forte, quase sufocante. Um frio gélido percorreu sua espinha. A estrada ao redor parecia ter mudado. A neblina cobria tudo como um manto, e o som da chuva diminuíra até um gotejar irregular. De repente, uma figura branca surgiu no acostamento à frente, exatamente como antes. A jovem, ou o que quer que fosse, estava ali de novo erguendo a mão. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. A lógica dizia para acelerar e ir embora, mas algo, uma mistura de fascínio e medo, o manteve imóvel. A figura não se movia, apenas o encarava. Quando ele piscou, ela já estava mais próxima, como se a distância tivesse se encolhido em um instante. O som de passos ecoou, mas a estrada era de asfalto liso. Lucas ligou o carro às pressas. O rádio, ainda ligado sozinho, agora sussurrava palavras desconexas, como vozes de várias crianças cantando. Ele acelerou, desviando o olhar, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Quando finalmente olhou para o retrovisor, a jovem estava sentada novamente no banco de trás. Desta vez, os olhos brilhavam em um tom leitoso e um sorriso sutil, quase triste, desenhava-se em seu rosto. O carro subia a ladeira da antiga colina da igreja, que surgia como uma sombra imponente na neblina. A construção de pedra, abandonada há décadas, parecia suspensa no tempo. A jovem finalmente falou em um tom sereno. Foi aqui que tudo terminou. Lucas parou o carro, incapaz de pronunciar uma palavra. A moça abriu a porta com um movimento suave. O perfume floral tornou-se quase insuportável. Ela caminhou em direção ao portão enferrujado da igreja, sem que os pés fizessem barulho algum na terra molhada. "Espere!" gritou Lucas, mas a voz saiu fraca, como se o ar o traísse. Ele saiu do carro, a chuva fria encharcando sua jaqueta. A jovem parou em frente à porta de madeira da igreja, virou-se lentamente e o fitou. Por um breve momento, a lua rompeu a neblina, revelando seu rosto, belo mas pálido como mármore, e com olhos que refletiam uma tristeza infinita. "Obrigada por me trazer de volta", disse ela e sorriu com melancolia. Então, diante de seus olhos, o corpo começou a se desvanecer em uma névoa fina, até desaparecer completamente. O portão da igreja rangeu sozinho, fechando-se com um estrondo. Lucas permaneceu imóvel, coração disparado, até que percebeu algo em sua mão. Um lenço de linho antigo, úmido, com bordados delicados e as iniciais AM costuradas em vermelho. Quando olhou para o carro, o banco traseiro estava seco, sem qualquer sinal de que alguém estivera ali. Dias depois, ao contar a história em um posto de gasolina, o atendente empalideceu. "Você descreveu a Yumi", disse. "Ela morreu naquela estrada há mais de 50 anos, a caminho de um baile na igreja. E dizem que, de tempos em tempos, pede carona para voltar." Chupacabra. Era o início da madrugada, quando o fazendeiro Miguel foi despertado por um grito de cabra que rasgou a noite como uma lâmina. O ar estava pesado, a lua minguante encoberta por nuvens baixas. Pegou a lanterna e a espingarda saindo para o curral. O vento soprava quente, mas a pele de Miguel arrepiou ao sentir um odor metálico, quase de sangue queimado. Ao aproximar-se do cercado, notou um silêncio anormal. Nem o coachar de sapos, nem o canto dos grilos. Apenas o som seco da terra sob suas botas. A luz da lanterna revelou uma cena perturbadora. 3 cabras mortas, o corpo intacto, mas completamente sem sangue. No pescoço, 2 furos perfeitos, profundos,
como se algo tivesse sugado a vida delas. Miguel olhou ao redor. Pegadas pequenas, quase circulares, surgiam na poeira, diferentes de qualquer animal que conhecia. Mais adiante, um brilho estranho. 2 luzes avermelhadas refletindo a luz da lanterna. Mas quando ele se aproximou, desapareceram na escuridão. Um arrepio percorreu sua espinha. O boato de um chupador de cabras rondava a região havia semanas, mas ele nunca acreditara. Agora, com o cheiro de ferro no ar e o gado morto diante de seus olhos, não podia mais duvidar. O vento trouxe um som agudo, distante, algo entre um assobio e um lamento, que fez o coração de Miguel disparar. Determinando-se a encontrar o predador, Miguel seguiu as pegadas que levavam até a mata atrás da propriedade. A lua finalmente rompeu as nuvens, lançando um brilho prateado que tornava as sombras mais densas. Cada passo produzia estalos secos de galhos, e o cheiro metálico tornava-se mais forte, misturado a um odor de enxofre. A trilha terminou em um pequeno riacho. Ali a água borbulhava de forma estranha, como se algo invisível se movesse por baixo. Miguel abaixou-se passando a lanterna. 2 novas pegadas mais fundas, como se a criatura fosse bípede. O som agudo retornou, agora mais próximo, vindo do alto das árvores. Um clarão rápido de luz vermelha brilhou entre os galhos. Miguel ergueu a lanterna, mas não viu nada além de folhas tremendo. Então, um movimento furtivo atrás dele. Um galho quebrou. Girou-se em um salto. Espingarda em punho, mas apenas o silêncio respondeu. O vento soprou forte, apagando a lanterna por 1 segundo. Quando a luz voltou, algo alto e delgado se moveu a poucos metros. Pele acinzentada, olhos incandescentes, garras longas. A criatura recuou com um salto impossível, desaparecendo na mata como se fosse feita de névoa. Miguel sentiu o coração bater no pescoço. O mito estava vivo. Miguel correu de volta para a fazenda, mas a sensação de ser seguido era esmagadora. Galhos estalavam às suas costas em ritmo sincronizado. Ele se virou diversas vezes, sempre encontrando apenas o vazio, até que, ao chegar ao curral novamente, um grito ensurdecedor cortou o ar, um som que misturava animal e humano. No clarão da lua, a criatura surgiu. Olhos vermelhos brilhantes, corpo curvado, pele cinza com textura de couro, garras que refletiam a luz como lâminas. Era menor do que um homem, mas movia-se com agilidade felina. A boca, cheia de dentes afiados, se abriu revelando uma língua bifurcada. Miguel ergueu a espingarda e atirou. O estampido ecoou, mas a criatura desviou em um salto lateral, tão rápido que parecia desaparecer. Ela se aproximou em zigue-zague, emitindo um zumbido que fazia o ar vibrar. Miguel atirou novamente. O projétil passou por ela, como se o corpo fosse feito de fumaça. A criatura parou a poucos metros, inclinou a cabeça e soltou um assobio estridente que fez o vidro da lanterna rachar. Miguel sentiu as pernas fraquejarem, o sangue latejar nas têmporas. De repente, um cheiro ainda mais forte de enxofre tomou o ar, e a visão dele começou a escurecer nas bordas, como se a presença da criatura drenasse sua energia. Com um último impulso, Miguel recuou em direção à casa. A criatura avançou, mas parou subitamente à beira do curral, como se uma barreira invisível a impedisse de passar. Os olhos vermelhos brilharam mais intensos, e o assobio cessou, dando lugar a um rosnado grave, quase uma risada. Miguel, ofegante, percebeu que a lua começava a se cobrir novamente. Em um movimento súbito, o chupacabra saltou para o alto de uma árvore e desapareceu, deixando apenas o farfalhar das folhas e o cheiro de enxofre. O silêncio voltou a dominar a noite. Horas depois, já com o sol surgindo, Miguel examinou o curral. Além dos corpos das cabras, encontrou novos rastros. Marcas profundas de garras na madeira e pequenos círculos queimados no chão, como se o solo tivesse sido corroído. Não havia mais dúvida. A criatura não era apenas uma lenda. Dias se passaram, mas a fazenda nunca mais foi a mesma. Animais continuavam a desaparecer. Às vezes, no meio da madrugada, Miguel ouvia novamente o assobio agudo vindo da mata, acompanhado de 2 pontos vermelhos brilhando no escuro. Ele sabia que o chupacabra estava lá fora, observando, à espera de outro momento para se alimentar. Crianças de olhos negros, Black-Eyed Children. A noite caía sobre a zona rural de Portland como um manto de chumbo. O vento trazia um frio cortante,
e a chuva fina parecia mais agulhas do que gotas. Laura, sozinha em sua casa de madeira, lia em silêncio enquanto o relógio marcava 23h47. O estalar da lareira e o som distante da tempestade eram os únicos ruídos até que, de repente, a campainha soou. Um ding-dong metálico, estranhamente prolongado, que reverberou pelas paredes como se alguém tivesse tocado por tempo demais. Ela franziu o senho. Ninguém deveria estar ali. O vizinho mais próximo morava a quase 1 quilômetro. Levantou-se devagar, cada passo ecoando no soalho antigo. Pelo olho mágico, viu 2 crianças na varanda. Uma menina de casaco amarelo desbotado, um menino de moletom cinza. Estavam encharcados, mas imóveis, como se a tempestade não lhes afetasse. Não tremiam, não encolhiam os ombros, apenas aguardavam. Laura abriu a porta só o bastante para falar. O que aconteceu? Estão perdidos? Perguntou a voz vacilando. A menina ergueu o rosto. Pele quase translúcida, gotas de água escorrendo devagar. Podemos entrar? Precisamos usar o telefone, disse com tom suave, porém distante, como uma gravação antiga. Laura sentiu um arrepio súbito, um aviso instintivo. Um relâmpago iluminou a varanda e, por um instante, ela jurou ver que os olhos das crianças eram totalmente negros, sem branco, sem reflexo. Quando piscou, pareciam normais. Talvez fosse a luz, ou talvez não. O instinto gritava: não abra mais, o telefone está quebrado, murmurou tentando manter a voz firme. Por favor, senhora, insistiu a menina. Está frio lá fora. A chuva intensificou-se, martelando o telhado. O cheiro de ozônio, metálico e elétrico, começou a invadir o ar. Laura recuou meio passo. Algo naquelas crianças não pertencia a este mundo. O vento uivava pelas frestas da porta como um animal ferido. Laura respirou fundo, tentando raciocinar. Posso ligar para a polícia, ofereceu, mas a menina apenas inclinou a cabeça de um jeito antinatural, quase felino. Deixe-nos entrar. Precisamos ligar para casa. O menino, que permanecera em silêncio, finalmente falou. A voz era grave, demasiado adulta para alguém de 9 ou 10 anos. Não podemos entrar sem permissão. As lâmpadas da sala piscavam, lançando sombras rápidas e distorcidas nas paredes. O telefone fixo emitiu um estalo e caiu mudo. Um cheiro metálico mais forte tomou o ambiente, lembrando o ar antes de um raio. Laura sentiu um formigamento subir pelos braços, como se uma corrente elétrica invisível a percorresse. Ela apertou a maçaneta, coração disparado. As crianças permaneceram estáticas, chuva escorrendo pelos cabelos sem que demonstrassem frio. Quando a menina voltou a falar, a voz soou dentro da mente de Laura, clara como se sussurrasse ao ouvido. Por favor. Só um telefonema. Laura fechou os olhos tentando resistir. Quando olhou de novo pelo olho mágico, os olhos deles eram agora poços negros absolutos, absorvendo a luz da varanda. Nenhum reflexo, nenhum traço humano. Um medo primitivo tomou conta dela. Medo que não se explica, apenas se sente. Ela fechou a porta com força, girou a tranca e recuou, tremendo. Do outro lado, silêncio. Nem passos, nem reclamações. Apenas o som da chuva. E muito ao fundo, 3 batidas lentas e compassadas. Toque, toque, toque. A casa inteira pareceu prender a respiração. Laura agarrou o celular sem sinal. O relógio de parede marcava meia-noite exata. E o ponteiro dos segundos havia parado. O frio se intensificou, a ponto de sua própria respiração formar nuvens diante do rosto. Mais batidas, lentas, ritmadas. Toque, toque, toque. Deixe-nos entrar. A voz da menina ecoou de novo, mas os lábios vistos pelo vidro lateral não se moviam. Laura recuou para a cozinha. As luzes piscaram e se apagaram. A escuridão era total, cortada apenas pelo clarão ocasional dos relâmpagos. Então, de um canto da sala, um coro de vozes infantis começou a cantarolar uma melodia sem palavras, suave e hipnótica, como uma canção de ninar distorcida. O som não vinha de uma direção específica, parecia emergir das próprias paredes. Tomando coragem, Laura voltou à sala. A varanda estava vazia. Um alívio breve, até que um raio iluminou a janela lateral e revelou 2 rostos colados ao vidro, os olhos negros fixos nela. A mulher gritou, tropeçando para trás, derrubando uma cadeira. As crianças não batiam no vidro, apenas a olhavam.
A escuridão de seus olhos parecia pulsar, como se fosse viva, crescendo a cada segundo. Laura sentiu um peso físico em seus ombros, um convite silencioso para abrir a porta. Não por gentileza, mas por pura necessidade. Deixe-nos entrar. Agora a voz vinha de dentro da cabeça, repetida em coro multiplicada, quase musical. Laura tapou os ouvidos, mas o som continuou. Um cheiro de ferrugem encheu o ar, como se a própria casa sangrasse. Ofegante, Laura correu para o quarto e trancou a porta, encostando todo o corpo contra ela. Mas as batidas recomeçaram, desta vez de dentro da casa. Toque, toque, toque a cada golpe. O chão vibrava como se algo gigantesco andasse nos corredores. Ela ergueu a lanterna. A luz tremia, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. A maçaneta começou a girar lentamente, rangendo como metal enferrujado. Um vento gélido entrou por uma fresta invisível, trazendo aquele odor metálico, quase de sangue. A porta se abriu sem ruído. O corredor estava escuro, mas Laura sabia que eles estavam ali. Girou a lanterna. As duas crianças, encharcadas, roupas pingando, pele pálida demais. Os olhos, esferas negras, brilhavam como obsidiana. O menino falou sem mexer os lábios. Já que não nos convidou, a menina completou com um sorriso impossível. Voltaremos quando estiver pronta. Num piscar de olhos, desapareceram. Nenhum som de passos, nenhum fecho de porta. Apenas o ranger suave da casa e o gotejar da chuva, como se nada tivesse acontecido. Laura ficou imóvel por longos minutos, tentando controlar a respiração. Quando finalmente desceu à sala, encontrou o relógio funcionando novamente. 12h07. Mas a porta de entrada estava entreaberta, a tranca intacta. Sobre o tapete, um pequeno objeto que não era seu, um brinquedo antigo. Um ioiô de madeira molhado de chuva. Ela o tocou e sentiu um choque frio percorrer o corpo. Ao longe, um trovão ribombou, e por um instante jurou ouvir, carregado pelo vento, o coro infantil repetindo: "Podemos entrar agora?" Desde aquela noite, Laura afirma que todos os dias, exatamente à meia-noite, houve 3 batidas compassadas em sua porta. Quando abre, se ousa abrir, não encontra nada além de silêncio e o leve aroma metálico que anuncia a presença das crianças de olhos negros. O elevador maldito? Hotel Cecil. Los Angeles, inverno de 2013. O Hotel Cecil, construído nos anos 1920, mantinha sua fachada de elegância decadente. Letreiros antigos de neon piscando, janelas altas cobertas por poeira e cortinas pesadas. Era quase meia-noite quando Clara, jovem viajante, entrou no saguão com uma mala pequena. O ar ali dentro cheirava a madeira antiga e desinfetante barato. O atendente, um homem de meia idade com expressão cansada, registrou sua entrada sem levantar muitos olhos. 5º andar, disse em voz rouca. Elevador à esquerda. O corredor até o elevador era um túnel de carpetes gastos, paredes amareladas e quadros tortos. Clara percebeu que cada lâmpada fluorescente piscava em um ritmo diferente, criando sombras que se moviam por conta própria. Um som distante, algo entre um zumbido elétrico e um sussurro, parecia vir do fundo do prédio. Quando as portas do elevador se abriram, um vento frio saiu de dentro, como se a cabine fosse uma caverna. Clara hesitou, mas entrou. O painel de botões estava riscado e cheio de manchas escuras. Ela pressionou 5. As portas fecharam lentamente, rangendo como metal cansado. O elevador começou a subir com um movimento irregular, quase vivo, e Clara sentiu uma vertigem súbita, como se a gravidade tivesse mudado por um instante. Ao chegar ao 5º andar, as portas se abriram, mas o corredor estava completamente escuro. Nenhuma lâmpada acesa, apenas um breu que cheirava a umidade. Clara hesitou em sair e as portas se fecharam sozinhas, levando o elevador a se mover de novo, agora sem que ela tivesse pressionado nada. O visor de andares piscava números aleatórios. 2, 7, 4, 14. Cada parada era marcada por um leve estalo, mas as portas não se abriam. O zumbido que ela ouvira antes ficou mais forte, como um coro distante.
palavras que não conseguia entender. De repente, a cabine parou com um tranco. As luzes internas oscilaram. Clara pressionou o botão de emergência. Nada. A câmera de segurança no canto emitiu um clique suave, como se tivesse acabado de ligar, e um ponto vermelho acendeu. Ela teve a sensação de ser observada. As portas se abriram novamente, mas em vez de um andar, havia apenas um corredor infinito. O carpete vermelho se estendia até o horizonte, luzes fracas piscando em sequência. Um vento gelado soprou de dentro, carregando um cheiro de ferrugem e água estagnada. Clara sentiu um calafrio percorrer a espinha. Um reflexo chamou sua atenção. No painel de aço inoxidável, atrás dela, surgiu a imagem de uma mulher de cabelos longos e roupa escura, mas quando se virou, não havia ninguém. O corredor diante dela parecia chamá-la, cada lâmpada piscando como um farol. Clara deu um passo à frente. O chão rangeu sob seus pés, apesar de parecer carpete macio. Atrás, o elevador permaneceu aberto, luz interna tremulante, como se a cabine respirasse. A cada metro, o ar ficava mais frio e pesado. Sussurros ecoavam, primeiro distantes, depois perto de seu ouvido, palavras em línguas que ela não reconhecia. Um som de água corrente começou a se misturar ao murmúrio, como se um cano estourado despejasse água por trás das paredes. Ela se virou para voltar, mas o elevador havia desaparecido. O corredor agora era um labirinto de portas fechadas, todas numeradas de forma incoerente. 502, 1313, 7, 0, como se o tempo e o espaço tivessem perdido sentido. De repente, uma porta se abriu lentamente com um rangido. Clara viu apenas escuridão lá dentro, mas o cheiro de água parada e metal era intenso. Uma silhueta feminina surgiu na entrada, cabelos longos cobrindo o rosto, roupas encharcadas. A figura deu um passo à frente, e Clara percebeu que a água pingava do corpo dela, formando um rastro no carpete. Você também veio procurar... A voz soou como um eco dentro da cabeça de Clara, não nos ouvidos. Antes que pudesse reagir, a figura inclinou a cabeça e sorriu, mas o sorriso era largo demais, impossivelmente humano. Clara recuou, o coração disparado. Correu pelo corredor, mas as paredes pareciam se alongar. A cada esquina, a mesma silhueta surgia adiante, sempre parada, sempre olhando. O som de água aumentava, agora um turbilhão, como se um rio subterrâneo corresse logo abaixo dos pés. As luzes começaram a falhar, mergulhando tudo em um piscar de claro e escuro. Em um instante de escuridão total, Clara sentiu uma mão gelada segurar seu pulso. Quando a luz voltou, a mulher estava a centímetros de distância, rosto ainda coberto pelo cabelo encharcado. A temperatura caiu a ponto de o ar formar pequenas nuvens de vapor. A água chama, sussurrou a figura e então desapareceu, deixando apenas poças no chão. Ofegante, Clara avistou ao fundo uma porta de metal com o símbolo do elevador. Correu até ela. Ao atravessar, encontrou-se de volta na cabine original, como se nada tivesse acontecido. As portas se fecharam sozinhas e o elevador desceu suavemente, números agora em ordem. Quando as portas se abriram no saguão, o relógio marcava exatamente a mesma hora em que ela havia entrado. 23h47. O atendente atrás do balcão olhou para ela sem surpresa, como se esperasse sua volta. O elevador gosta de brincar, disse, com um meio sorriso que não alcançou os olhos. Clara saiu do hotel tremendo, o cheiro de água parada ainda preso às roupas. Mais tarde, ao revisar o celular, notou que a câmera havia gravado sozinha durante todo o tempo. O vídeo mostrava apenas ela entrando no elevador e... desaparecendo. O áudio, porém, trazia um som baixo e constante, o murmúrio de água corrente, acompanhado de um leve riso distante. A loira do banheiro. Era sexta-feira à noite, e a escola municipal estava quase vazia. Apenas algumas luzes fluorescentes do corredor permaneciam acesas, lançando um brilho frio sobre o piso encerado.
Um grupo de 5 adolescentes, Sofia, Camila, Daniel, Bruno e Lívia, decidiu permanecer após o ensaio da peça teatral. O assunto inevitável surgiu quando a conversa derivou para lendas urbanas. A loira do banheiro, espírito que, diziam, aparecia quando se fazia um ritual diante do espelho. O banheiro feminino do 3º andar era o mais antigo e pouco usado. As paredes tinham azulejos gastos e uma janela quebrada deixava o vento assobiar por entre as frestas. O grupo entrou, o som dos passos ecoando. O cheiro de desinfetante misturado a mofo tornava o ar pesado. Segundo a lenda, era preciso bater na porta 3 vezes, dar descarga e chamar loira do banheiro, em voz alta. Camila fechou a porta principal e o clique metálico ressoou alto demais. Daniel bateu na porta de uma das cabines. 1, 2, 3 vezes. A descarga foi acionada, o ruído ecoou. Juntos, quase sussurrando, repetiram o nome proibido. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por minutos. Uma lâmpada piscou. O vento entrou pela janela quebrada, mas era um frio diferente, que fez cada um sentir um peso no peito. Lívia murmurou: "Talvez seja só isso." Mas no fundo, todos sentiram que algo havia mudado no ar. O espelho acima das pias estava coberto de manchas e rachaduras. Quando a lâmpada piscou novamente, o reflexo pareceu se distorcer. Sofia foi a primeira a perceber. As silhuetas no vidro pareciam ligeiramente atrasadas, como se os reflexos respirassem em outro ritmo. Um som suave, como um arranhar de unhas no azulejo, percorreu o banheiro. Camila se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Bruno riu nervoso. Deve ser rato. A piada não convenceu nem a ele mesmo. De repente, a torneira da pia mais distante gotejou sozinha. Um pingue que ecoou mais alto do que deveria. Lívia tentou acender a luz do celular, mas a tela apagou de imediato. A sensação de frio aumentou, o ar denso, quase líquido. No espelho, uma sombra dourada se formou atrás deles, cabelos claros ondulando como se estivessem submersos. Daniel, de olhos arregalados, deu um passo para trás. "Vocês estão vendo isso?" A figura no reflexo era alta, de vestido antigo, mas quando todos se viraram não havia nada atrás. O arranhar voltou, desta vez vindo do teto. Uma das portas das cabines se fechou com estrondo, fazendo todos saltarem. A lâmpada principal se apagou, deixando apenas o brilho fraco da rua filtrado pela janela quebrada. Um perfume leve de flores velhas, quase doce demais, invadiu o ambiente. Sofia sentiu algo gelado roçar seus cabelos. "A gente precisa sair agora", sussurrou, mas quando Camila tentou girar a maçaneta, a porta não se moveu. O ar ficou tão frio que a respiração dos 5 se tornou visível. O espelho emitiu um estalo agudo e uma rachadura se abriu no centro, espalhando-se como uma teia de aranha. Do vidro rachado, a figura da mulher começou a se definir. Cabelos loiros desgrenhados, pele pálida, olhos sem cor e boca curvada em um sorriso impossível. Ela não estava no banheiro real, apenas no reflexo, mas a cada piscada parecia mais próxima, como se o vidro fosse uma membrana fina. A sombra dourada moveu-se lentamente, ergueu a mão e encostou-a no outro lado do espelho. Uma marca de umidade surgiu na superfície, como se algo estivesse pressionando por dentro. Daniel recuou, tropeçando. O som de água corrente começou a brotar das torneiras, embora nenhuma estivesse aberta. Camila tentou novamente a porta, mas a maçaneta estava congelante, impossível de girar. Bruno, agora sem o sorriso, murmurou: "Isso não é real. Não é real." A figura inclinou a cabeça, cabelos flutuando em um vento inexistente. Um sussurro atravessou o ambiente, uma voz feminina aveludada, porém cortante. "Chamaram por mim." Todas as luzes se apagaram de uma vez, mergulhando o banheiro em breu total. Apenas o espelho brilhava com luz própria, como um portal. Sofia sentiu um puxão nos cabelos, forte o suficiente para fazê-la gritar.
Um estrondo ecoou quando a porta da última cabine se abriu sozinha, batendo na parede. O som de passos, leves, mas inconfundíveis, aproximou-se no escuro. Lívia chorava baixinho, apertando o braço de Sofia. Daniel ergueu o celular para iluminar, mas a luz piscava e morria a cada segundo. O perfume de flores antigas ficou sufocante. O espelho agora mostrava a mulher inteira, vestido branco encharcado, olhos vazios, um sorriso que se alargava além do humano. Ela moveu os lábios, mas o som saiu de todos os cantos do banheiro. Agora vocês pertencem a mim. Bruno, em desespero, arremessou uma pedra contra o espelho. O vidro estilhaçou-se com um estrondo, mas atrás dos cacos, a imagem permaneceu intacta, como se nada tivesse quebrado. A temperatura caiu ainda mais. Cada respiração formava nuvens densas. A figura deu um passo à frente, não no reflexo, mas no espaço real. Um vento gelado varreu o banheiro, apagando qualquer vestígio de luz. Apenas o brilho pálido do cabelo loiro era visível. Então, tão repentinamente quanto começou, o barulho cessou. As luzes voltaram. A porta do banheiro estava destrancada. Nenhum sinal da mulher, apenas o espelho estilhaçado e um rastro de água no chão. O grupo saiu correndo pelos corredores silenciosos da escola. Mais tarde, quando os funcionários chegaram, encontraram o espelho completamente intacto, sem uma única rachadura. Mas todos os presentes naquela noite, Sofia, Camila, Daniel, Bruno e Lívia, juraram entre pesadelos e arrepios noturnos que o reflexo sorridente da loira do banheiro ainda os seguia, aparecendo de relance em qualquer espelho onde ousassem olhar por tempo demais. Kuchi Sakeonna. Era quase meia-noite quando Haruto deixou o trabalho em uma rua lateral de Kyoto. A cidade, normalmente vibrante, estava envolta por uma neblina espessa que abafava cada som. As lanternas de papel balançavam levemente, projetando sombras longas no chão de pedra molhada. O silêncio era tão profundo que cada passo ecoava como um aviso. Ao virar a esquina, viu uma mulher parada sob a luz fraca de um poste. Usava um elegante kimono bege e um lenço de seda cobria a metade inferior do rosto. Seus cabelos longos e lisos reluziam à luz tênue. Ela parecia esperar alguém. Haruto diminuiu o passo, instintivamente curioso. "Konbanwa", ela disse em voz suave, quase melódica. "Sou bonita?" Haruto, surpreso, assentiu com educação. "Sim, muito." A mulher inclinou a cabeça para o lado, gesto lento, quase felino. "Mesmo assim?" perguntou, aproximando-se. A cada palavra, a névoa parecia mais densa e o ar mais frio. O lenço que cobria sua boca moveu-se levemente, como se algo respirasse por baixo. Haruto sentiu o coração acelerar, mas não soube explicar o motivo. A sensação de perigo sutil e instintiva percorria a espinha. Ele recuou um passo. O som da cidade desapareceu. Nem carros nem vento. Apenas o eco de sua própria respiração. A mulher avançou um pouco mais, o olhar fixo e penetrante como se pudesse ver além da pele. A distância entre eles diminuiu. Haruto percebeu um perfume adocicado, quase enjoativo, como flores antigas. Ela parou a menos de 1 metro, a luz do poste refletindo em seus olhos escuros. Mesmo assim, "Sou bonita?" repetiu, desta vez com uma nota de impaciência. Antes que Haruto pudesse responder, a mulher segurou as bordas do lenço e, em um movimento rápido, o puxou para baixo. O que apareceu fez o estômago de Haruto revirar. A boca aberta de orelha a orelha, cortada em um sorriso impossível. Os dentes brancos brilhando entre cortes vermelhos e cicatrizes profundas. A pele ao redor parecia costurada de maneira grotesca, como se alguém tivesse tentado fechá-la e desistido. O coração de Haruto disparou. Deu um passo atrás, mas o corpo parecia pesado, como se o ar ao redor fosse líquido. A voz dela soou mais grave. "E agora? Sou bonita?" Ele balbuciou algo incompreensível. O sorriso dela se alargou. Um som agudo escapando, algo entre riso e chiado. "Responda", exigiu. A palavra ecoando como um trovão abafado. A neblina envolveu os dois e a rua atrás de Haruto desapareceu. Era como se estivessem em um espaço isolado, sem começo ou fim.
O único som além da própria respiração era um leve farfalhar, como de roupas se movendo ao vento, embora o ar estivesse imóvel. Haruto girou e correu, mas a rua se transformara em um labirinto de becos estreitos, que ele não reconhecia. Cada curva o levava a uma parede de tijolos ou a mais névoa. O coração batia tão alto que ele mal ouvia os próprios passos. Atrás, o som do kimono roçando o chão se aproximava em ritmo constante. "Sou bonita?" A voz ecoava, agora em vários tons, como se dezenas de pessoas perguntassem ao mesmo tempo. Haruto virou outra esquina e viu por um instante a mulher já à sua frente, imóvel, sorrindo de maneira impossível. Ele recuou, tropeçou e caiu. Quando olhou de novo, ela havia sumido. A luz das lanternas piscava, projetando sombras distorcidas que pareciam braços estendidos. Haruto levantou-se ofegante e correu mais uma vez. Mas cada passo parecia mais lento, como se a própria rua o quisesse prender. Um sussurro próximo ao ouvido. Mesmo assim, ele girou. A mulher estava a poucos centímetros, inclinando a cabeça, a boca aberta, em um sorriso que não era humano. O cheiro de sangue misturado ao perfume floral tornou-se sufocante. Haruto tentou gritar, mas nenhum som saiu. Ela estendeu uma tesoura longa, de lâminas brilhantes que não refletiam a luz. "Se eu sou bonita, então você também pode ser." A lâmina se abriu com um estalo seco, como ossos quebrando. Num impulso de pura sobrevivência, Haruto fechou os olhos e murmurou, lembrando-se de um velho conselho de infância. "Você é normal." As palavras saíram trêmulas. Por um instante o ar ficou estático, como se o mundo inteiro aguardasse. Silêncio. Quando abriu os olhos, a mulher havia desaparecido. A rua parecia novamente normal. Prédios reconhecíveis, luzes distantes da cidade, o som distante de um trem noturno. Mas o frio persistia, cortante. O lenço de seda, agora caído a seus pés, estava manchado de sangue fresco. Haruto correu até sua casa sem olhar para trás. Trancou a porta, coração ainda disparado, e lavou o rosto várias vezes, tentando apagar o cheiro que parecia grudado em sua pele. Mas quando se encarou no espelho, percebeu uma linha vermelha fina surgindo no canto da boca, como um arranhão recente. Um leve sussurro ecoou no apartamento, tão próximo que parecia dentro da mente. "Sou bonita?" Ele apagou as luzes, mas não conseguiu dormir. A cada piscada, via a silhueta dela refletida na janela, o sorriso interminável escondido sob um lenço de seda. Na manhã seguinte, vizinhos disseram ter visto uma mulher de kimono claro andando lentamente pelo corredor do prédio, perguntando em voz baixa, "Sou bonita?" Haruto nunca mais pegou o mesmo caminho de volta para casa. Mas às vezes, ao atravessar uma rua deserta, o perfume adocicado volta a envolver o ar. E um sussurro quase imperceptível o faz acelerar o passo, com a certeza de que a Kuchisake Onna nunca realmente foi embora. Obrigada por ouvir. Se curtiu, deixe o like, se inscreva e ative o sininho no Contos da Meia-Noite. Até a próxima vigília, galera!